Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera? Boa tarde, Sardenberg, Leandro, todo mundo que nos ouve e nos assiste. Oi, Vera, boa tarde. Bom, Vera, o Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, rejeitou o pedido da cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. Mas disse que foi a última vez. É bem isso. É bem isso. Nós vimos o que vocês fizeram, nós sabemos como fizeram, não temos ali as provas materiais, há um lapso temporal, porém, nós já nos preparamos e já nos instrumentalizamos para evitar que isso se repita em 2022, Sardenberg. O resumo da ópera é esse. E aproveitaram para dar um recado aí que foi caçar um deputado, né? Então, esse deputado foi o boi de piranha, né? Ele entrou aí como o aperitivo para que eles vejam que em 2022, de fato, vai ser diferente. O Francisquini, o deputado estadual do Paraná, que foi cassado, é uma figura conhecida, ex-delegado, já foi deputado federal, seu filho é deputado federal hoje em dia, ambos bolsonaristas, e ele atualmente deputado estadual. Numa live no dia do primeiro turno de 2018, ele lançou uma série de aleivosias, uma série de fake news em relação às urnas eletrônicas. E foi cassado agora por essa razão. O TRE do Paraná tinha absolvido o deputado e o TSE acatou um recurso do Ministério Público e, com 6 votos, decidiu cassá-lo. Então, isso é um claro recado do que vai ser 2022. Houve recados também bastante eloquentes nos votos dos ministros Alexandre de Moraes, que vai ser o presidente do TSE nas eleições, do atual presidente da Corte, o ministro Roberto Barroso, e também do corregedor eleitoral, ministro Luiz Salomão. Os 3, mesmo tendo votado contra a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão, alegando questões aí de falta de uma prova mais específica, materialidade e também essa questão do lapso temporal, os 3 foram unânimes em dizer que existe um mecanismo de milícias digitais em uso, pelo menos desde 2017, de forma sistemática pelo entorno do presidente Jair Bolsonaro, do então pré-candidato, depois candidato, hoje presidente Jair Bolsonaro, e que isso atuou nas eleições de 2018 de forma a influenciar o resultado, por meio da propagação de fake news, de desinformação e de discurso de ódio contra o adversário, Fernando Haddad. O ministro Alexandre de Moraes até foi ácido em relação ao proponente da ação, a coligação do Haddad, dando a entender que eles não foram muito competentes em instruir o processo e em mostrar as provas. Ele falou, olha, se eles não souberam mostrar as provas, problema deles, mas a gente sabe que existe, a gente sabe como funciona e a gente já fez o dever de casa para evitar que isso se repita em 2022. Só lembrando, essa questão dos disparos em massa foi revelada numa reportagem da Patrícia Campos Melo, na Folha de São Paulo, entre o primeiro e o segundo turno, no dia 18 de outubro de 2018. Ela informou que empresas estavam adquirindo pacotes de disparos em massa via WhatsApp, feitos junto a outras empresas especializadas nisso, e que esses disparos visavam atacar o candidato do PT. Essa compra de disparos em massa, ela não é ilegal não era ilegal na campanha, desde que fosse feita de forma declarada, o que não aconteceu na ocasião. Ela identificou pelo menos 12 empresas que adquiriram esses pacotes de disparos em massa voltados a discursos contra o Haddad. Reportagem que resultou no livro, né? A Máquina do Ódio. Os ouvintes podem o livro conferir. dela teve como ponto de partida, né, as reportagens dela. Depois dessa, ela fez uma série de outras reportagens. Depois disso, ela analisou o caso da Índia, outros casos em que máquinas de ódio atuaram para solapar a democracia, e o livro é muito interessante, todo mundo precisa ler. O fato é, Sardenberg, saiu desse julgamento uma espécie de uma resolução
os ministros falam tese. Eu estou até tentando falar com eles para entender que tipo de poder normativo tem essa resolução aprovada hoje. Ela realmente vai dar origem a uma nova lei, ela vai estar na resolução que regulamenta a eleição de 2022, mas o que é essa tese, como eles chamaram? Eles elencaram ali 5 regras, né, que não podem ser desrespeitadas e tal, mas não ficou exatamente como você falou, não ficou claro se é uma jurisprudência, se é uma medida para virar lei, enfim, algo assim, né? Porque o TSE ele tem o poder de editar resoluções que regulamentam as eleições. Isso. Mas, vamos lembrar, o Congresso recentemente, por meio daquela votação do Código Eleitoral, tentou tirar da Justiça Eleitoral essa possibilidade, ou pelo menos reduzi-la muito, fazer com que a Justiça Eleitoral não tivesse tantas prerrogativas e tanta liberdade para regulamentar as eleições. Então, isso ficou num limbo ali porque o Código Eleitoral não avançou no Senado. Ele passou na Câmara e ficou ali ainda preso no Senado, não há tempo de valer para as eleições do ano que vem. Então, vamos ver de que forma o TSE vai fazer valer essa nova resolução dele. E o que diz essa tese, né? Diz que o uso de meios de comunicação de forma irregular por candidatos pode levar à cassação do registro das candidaturas e, eventualmente, à cassação dos eleitos dessa forma. Disparos em massa caracterizariam, portanto, abuso de poder econômico e também mau uso indevido dos meios de comunicação de massa. Então, isso provavelmente vai dar origem a uma resolução. O fato é, Sardenberg, os ministros foram claros em identificar no entorno do presidente Jair Bolsonaro a existência de milícias digitais. O ministro Alexandre de Moraes repetiu a existência do gabinete do ódio e que isso vai estar sendo mobilizado nas eleições do ano que vem. E sabem que estará e dizem que estarão preparados para se contrapor a isso e, inclusive, aos questionamentos à forma de votação, às urnas eletrônicas. Isso. Daí porque a punição ao deputado Franceschini. Tá. Agora, mudando de assunto, o Vera, com uma coisa aqui bem curiosa, que a gente ontem estava falando do Guedes, né? Que ele está completamente perdido, não faz nada e tal, não sei o quê, né? Aí o nosso ouvinte, Ari, ele falou assim, avisa aí que é o seguinte, vocês se esqueceram de uma que o Guedes acertou em cheio. Ele falou, lembra que ele falou um tempo atrás, se eu fizer muita besteira, o dólar vai a 5? Verdade, né? Se ele acertou, na mosca. O dólar passou de 5. E passou de 5, exato. 5,60, chegou a 5,68. Então tá bom. Vera, obrigado, Vera. Até mais. E Vera Magalhães, hoje às 6 horas no Viva Voz, segunda edição. Obrigado, Vera. Até amanhã, tchau, Vera. gente. Até amanhã. Tchau. Amanhã, tchau, tchau.